Olá, tudo bem? Eu agradeço mais uma vez você tirar um tempo da sua vida para assistir esse vídeo, me prestigiando. Agradeço do fundo do meu coração. Eu espero com esse vídeo te ajudar de alguma maneira, ou ajudar você a abrir os olhos de pessoas que são seus amigos, seus parentes. Ok? Se inscreva no meu canal, tá? Fale dele para outras pessoas. Eu estou sempre colocando vídeos novos aqui. E agradeço o seu esforço, tá, de compartilhar a palavra de Deus, ok? Vamos lá, nós estamos considerando aqui algumas frases que as testemunhas de Jeová colocaram nas suas publicações, como nas revistas A Sentinela, Despertai, e também em diversos dos seus livros. E como elas são ambíguas, quer dizer, em um local elas falam uma coisa, em outros falam totalmente o contrário. Então vamos lá. Uma das frases das Testemunhas de Jeová encontra-se na Despertai de 8 de outubro de 1972, na página 15, 72, o ano que eu nasci. Olha só o que diz. Já em 1879, os editores desta revista, a Sentinela, apontavam para o ano de 1914 como um ano marcado na profecia bíblica, como o ponto inicial do que a Bíblia chama de tempo do fim. Será que esta afirmação aqui da sociedade está em harmonia com o que era ensinado lá em 1879, bem antes de 1914? Vamos ver. Vamos ver a Sentinela de 1º de novembro de 1922, páginas 333. Diz assim: a profecia bíblica mostra que o Senhor estava para aparecer pela segunda vez em 1874. Profecias bíblicas cumpridas mostram, sem sombra de dúvida, que ele de fato apareceu em 1874. Profecias cumpridas são muitas vezes chamadas de fatos físicos, e estes fatos são inegáveis. A Sentinela, 1º de novembro de 1922. É muito difícil você conseguir encontrar este número da revista Sentinela, até mesmo porque a Sociedade 2 de Vigia proscreveu todas as suas publicações antigas. Mas talvez você consiga encontrar uma destas publicações na internet, né? Mas a citação está aqui e ela é verdadeira. Como você observou, em 1922, muitos anos depois de 1914, eles ainda ensinavam que Jesus havia aparecido em 1874. Eles afirmavam que a vinda de Jesus tinha sido em 1874. Na verdade, 1914 foi o tempo que as testemunhas de Jeová marcaram para o fim do mundo. E não aconteceu. O livro A Harpa de Deus, em 1921, na página 231. Esse livro aqui já é mais fácil de encontrar na internet. É provável que você consiga o livro A Harpa de Deus, de 1921, em inglês. Na página 231 diz assim: há duas datas importantes aqui que nós não devemos confundir, mas claramente diferenciar, a saber, o começo do tempo do fim e a presença do Senhor. O tempo do fim engloba um período a partir de 1799, conforme indicado acima, até o tempo do completo desarraigamento do império de Satanás e do estabelecimento do reino do Messias. O tempo para a presença do Senhor data de 1874, conforme dito acima. O livro A Harpa de Deus, 1921, página 231.
Como você observa, e já mencionamos, em 1922, eles ainda ensinavam que Jesus tinha vindo em 1874 e que o tempo do fim engloba um período a partir de 1799. Então, o ensino naquela época era bem diferente. Como observamos agora, Despertar de 8 de outubro de 1972, ela disse que em 1879 os editores da revista apontavam para o ano de 1914 como um ano marcado na profecia bíblica, como o ponto inicial do que a Bíblia chama de tempo do fim. Mas não é verdade. Como vimos lá naquela época, eles ensinavam que Jesus já estava presente, não é? E que o tempo da presença dele se arrastaria para frente a partir de 1799. Vamos ver mais uma frase da Sociedade de Torre de Vigia nas suas publicações. Sentinela de 1º de outubro de 1983. As Testemunhas de Jeová fizeram uso de uma tradução da Bíblia feita pelo ex-sacerdote católico Johannes Greger. E Johannes Greger, ele fez a sua tradução da Bíblia inspirado por demônios, porque ele se tornou espírita e disse que havia sido influenciado por anjos para fazer a sua tradução, por espíritos do além. As Testemunhas de Jeová utilizaram a sua tradução em muitas referências na sua publicação, né? E quando as pessoas começaram a comentar este fato, que as Testemunhas de Jeová estavam utilizando a tradução espírita, a citação dela nas suas publicações, ela se defendeu dizendo: a citação aqui é da revista Sentinela, 1º de outubro de 83, página 31. É muito fácil de encontrar esse número. Por que nos últimos anos a Sentinela não tem feito uso da tradução feita pelo ex-sacerdote católico Johannes Greger? Essa tradução foi usada ocasionalmente em apoio de versões de Mateus 27, 52 e 53 e de João 1, 1, conforme vertidos na tradução do Novo Mundo e em outras traduções conceituadas da Bíblia. Mas como indicado no prefácio da edição de 1980 de Um Novo Testamento em Inglês, de Johannes Greger, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus, para esclarecer como deveria traduzir passagens difíceis. Declara-se sua esposa, médium do mundo espiritual de Deus, foi muitas vezes o meio usado para a transmissão de respostas corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor Greger. A Sentinela julgou impróprio fazer uso de uma tradução que tem tal estreito vínculo com o Espiritismo. Então, como observamos aqui na Sentinela 1º de outubro de 83, páginas 31, a Sentinela, aqui nesse artigo, traz a desculpa do corpo governante. Por que eles estavam utilizando uma tradução espírita? Para apoiar a sua tradução do Novo Mundo. Principalmente nas partes ali de João 1, 1, que mostra a divindade de Cristo. Eles estavam se desculpando aqui, diz que eles não sabiam, né? E ainda tentam aqui fazer uma defesa de Johannes Greger, dizendo que ele havia confiado no mundo espiritual de Deus. Por que não foram francos, né? No mundo espiritual dos demônios. Mas será mesmo que a sociedade não sabia? Quando eles faziam referências à tradução de Johannes Greger, será que eles não sabiam que ele era um espírita e que tinha sido influenciado por espíritos para fazer a sua tradução? Será que não sabiam? Claro que sabiam. Sabiam. Desde o início. A Sentinela, 1º de outubro de 1955, página 603, em inglês diz assim: não nos surpreende que um certo Johannes Greger, um ex-sacerdote católico, tenha se tornado um espírita e que publicou o livro intitulado Comunicação com o Mundo Espiritual, Suas Leis e Seu Propósito.
Em 1955, a sociedade sabia que Johannes Greber era espírita. A Sentinela de 15 de fevereiro de 1956, página 110, em inglês diz: Johannes Greber diz na introdução de sua tradução do Novo Testamento, Direitos de Cópia, em 1937, eu próprio fui um sacerdote católico e nunca realmente acreditei na possibilidade de comunicação com o mundo dos espíritos de Deus. Contudo, chegou o dia em que eu involuntariamente dei o primeiro passo na direção desta comunicação. Minhas experiências estão relatadas no livro, que foi publicado tanto em alemão como em inglês, e leva o título Comunicação com o Mundo Espiritual, suas leis e seu propósito. Greber esforça-se em fazer a leitura de seu Novo Testamento bem espiritista. Muito claramente, os espíritos nos quais o ex-sacerdote acredita o ajudou em sua tradução. Como observamos aqui, em 1955 e 1956, a sociedade já sabia que Johannes Greber era espírita e que a sua tradução ela tinha sido ajudada a ser feita por espíritos inimigos. Né? Então, a sociedade, ela mentiu. Porque na Sentinela de 1º de outubro de 83, páginas 31, ela disseram que pararam de usar porque descobriram que ele era espírita. Né? Muito bem. Outra citação das publicações da sociedade. A Sentinela, 1º de julho de 1943, página 202, em inglês diz: nenhuma criatura ou organização na Terra pode verdadeiramente presumir agir qual Tribunal Supremo de Interpretação da Bíblia Sagrada. As testemunhas de Jeová afirmam que apenas eles possuem a verdade da Bíblia e que apenas eles possuem o Espírito Santo de Deus e os meios de interpretá-la corretamente, apenas a torre de vigia. Nenhuma outra religião ou pessoa individual foi escolhido por Deus para receber o Espírito Santo e assim poder interpretar a Bíblia. É isso que eles ensinam. E nessa Sentinela de 1º de julho de 1943, o que se dizia era exatamente o contrário. Veja novamente a citação. Nenhuma criatura ou organização na Terra pode verdadeiramente presumir agir qual Tribunal Supremo de Interpretação da Bíblia Sagrada. Agora veja a Sentinela de 15 de junho de 51, em inglês, diz assim: sim, além de ter a iluminação do Espírito de Deus, um cristão precisa da organização teocrática de Deus para entender a Bíblia. Então viram aqui, ele diz que além do Espírito Santo, a pessoa precisa da organização de Deus. Só o Espírito Santo não basta. A Sentinela de 1º de julho de 1957, em inglês, diz assim: obviamente, a mera leitura da Bíblia por si própria não é suficiente. Precisamos de ajuda para entendê-la. Mas eles não dizem aqui que a ajuda que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. Eles dizem que a ajuda é da organização teocrática. Agora, a declaração mais surpreendente está na Sentinela de 1º de outubro de 1967, página 587 em inglês. A Bíblia é um livro de organização e pertence à congregação cristã como organização, não a indivíduos. Não importa quão sinceramente eles acreditem que possam interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser apropriadamente entendida sem a organização visível de Jeová em mente. Notou que o absurdo dessa declaração? Eles dizem que a Bíblia é um livro organizacional, pertence à organização e não a pessoas individuais. Não é isso que a Bíblia ensina. A Sentinela de 1º de julho de 73 diz o seguinte:
Apenas esta organização serve aos propósitos de Jeová e para o seu louvor. Apenas para ela, a palavra sagrada de Deus, a Bíblia, não é um livro selado. Como observamos aqui, a Sociedade Torre de Vigia, através das suas publicações, diz que apenas ela, apenas a sua organização, apenas a Torre de Vigia, o corpo governante, pode entender a Bíblia e ninguém mais. Para todas as outras pessoas, a Bíblia é um livro sagrado. Você acredita nisso? Não é isso que a Bíblia ensina? Ainda, Sentinela de 15 de agosto de 81 diz o seguinte: não há dúvida sobre isso. Todos nós precisamos de ajuda para entender a Bíblia. E não podemos encontrar a orientação bíblica de que precisamos fora da organização do escravo fiel e discreto. Isto é de fato um absurdo, não é mesmo? Eles dizem que apenas o escravo fiel e discreto é que pode nos dar o entendimento correto da Bíblia. Estão colocando-se acima do Espírito Santo de Deus. Sentinela de 1º de dezembro de 1990, página 19. Encaremos o fato de que não importa o quanto tenhamos lido a Bíblia, jamais teríamos aprendido a verdade por conta própria. Incrível, não é mesmo? E a Sentinela de 1º de outubro de 94, mais recente, página 8, diz: todos os que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que a grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. As testemunhas de Jeová, o corpo governante, se intitulam o escravo fiel e discreto, o único canal de comunicação entre Deus e a humanidade. É como se fosse um telefone para falar com Deus. É apenas por meio da sociedade que Jeová fornece entendimento da palavra dele. É somente por meio da organização de Jeová que o Espírito Santo age. É isso que eles ensinam, mas corresponde à realidade? Não. De maneira nenhuma. Tire as suas próprias conclusões. A base destas citações das publicações da Sociedade Torre de Vigia, esta orgulhosa rainha que está sentada em um lugar onde não devia. Eu agradeço a sua atenção. Em outros vídeos nós iremos falar ainda mais sobre as citações da Sociedade Torre de Vigia. Muito obrigado.